Fala aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Meu nome é Hugo Souza e eu sou professor de física. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o acidente que ocorreu ontem na cidade de Beirute, capital do Líbano, né? Que no início parecia ser apenas um grande incêndio, acabou se tornando uma explosão de proporções catastróficas. E aí, quando você vê o vídeo, você vê que o formato da nuvem no momento da explosão lembra muito o formato da nuvem que é formada numa explosão nuclear. E o que levou muita gente a pensar que poderia ser um atentado terrorista, já que o Líbano vem passando por problemas, por conflitos civis nos últimos tempos. E aí existem vários vídeos circulando na internet que mostram os impactos causados por essa explosão. E aí o meu intuito nesse vídeo não é comentar sobre as causas dessa explosão, se foi uma atitude planejada ou se foi uma irresponsabilidade, tá? Mas sim falar um pouco sobre os conceitos físicos ligados a essa explosão. Então eu vou comentar sobre alguns conceitos físicos que a gente pode perceber nos vídeos que aparecem aí pela internet, tá? Aparentemente, essa explosão ela foi causada com a ajuda do nitrato de amônio. O nitrato de amônio, que por si só, ele não traz grandes problemas, mas a grandes temperaturas ele libera uma quantidade de oxigênio muito grande, o que faz com que a gente tenha aquela combustão exagerada, causando aquela explosão que foi imensa, né? Foi uma explosão muito grande. Mas nesse vídeo, o meu intuito com vocês é falar sobre os aspectos físicos que a gente pode analisar aí nos vídeos, tranquilo? O que eu queria falar com vocês, em primeiro lugar, é justamente a diferença no tempo em que a gente vê a explosão e a gente escuta essa explosão. Então, ó, isso aqui está associado à diferença na velocidade da propagação do som e na velocidade da propagação da luz. Eu tenho aqui, por exemplo, a região onde teve a explosão e existe uma distância entre o local onde houve a explosão e uma pessoa que viu e escutou essa explosão. Então você percebe que aqui existe uma distância d que as separa, e a gente pode dizer que a velocidade, considerando uma velocidade constante, ela é a razão entre a distância e o tempo necessário para que eu percorra essa distância, tá certo? Como a gente tem que a velocidade do som ela é da ordem de 340 metros por segundo e a velocidade da luz ela é da ordem de 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com 8 zeros aqui, ó. Isso aqui vai dar 300 milhões de metros por segundo. Então você vai perceber que a luz vai demorar um tempo muito menor para percorrer essa distância do que o som. E é por isso que primeiro a gente vê a explosão, só para que depois de um tempo a gente consiga escutá-la. E o segundo conceito que eu quero falar com vocês é sobre a formação da onda de choque. Mas o que seria essa onda de choque? Essa onda de choque ela vai ser uma onda caracterizada pelo distúrbio na propagação, onde propriedades como velocidade, pressão e temperaturas vão variar de maneira muito abrupta. Essa onda de choque ela vai se formar sempre que os pulsos de pressão, tá? Eles se movem com uma velocidade maior do que o som naquele meio. Isso provoca um aumento da pressão numa região gerando ondas de choque, que também recebe o nome de estrondo sônico, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui
como é que isso funciona mais ou menos, beleza? A gente consegue perceber essa formação de ondas de choque, por exemplo, na passagem de um avião supersônico, em trovões e em explosões muito intensas. Então, ó, eu quero que vocês percebam aqui que eu tenho aqui uma fonte sonora, tá? Que está emitindo um som, e o som é uma onda de pressão, tá certo? Essa onda sonora aqui, eu quero que vocês percebam que quando ela é emitida, ela vai criando variações de pressão aqui no ambiente, gerando o som. A partir do momento que essa onda vai se movimentando, ela vai formando novas frentes de onda e eu vou ter uma configuração parecida com essa. Mas aqui você percebe ainda que essas frentes de onda, elas estão separadas aqui por uma pequena distânciazinha, tá? Quando a gente estuda efeito Doppler, a gente analisa um pouquinho na diferença da percepção dessa onda. Já aqui, quando a velocidade do som é igual à velocidade do pulso, o que eu quero que você perceba é que as frentes de onda aqui, elas estão coincidindo, elas estão ficando no mesmo lugar, o que vai formar aqui uma interferência construtiva. E nesse momento aqui a gente vai ter um som muito forte, muito intenso. A partir do momento que eu passo, que o meu pulso ele vai ser maior do que a velocidade do som, a gente vai ter a formação do chamado cone de Mach. Seria o cone formado aqui por essas frentes de onda. Isso é chamado de cone de Mach. Cone de Mach. E é a partir desse momento aqui que essas ondas de choque, elas entram em contato com o ambiente, provocando um aumento abrupto de pressão naquelas regiões em que essas frentes de onda tocam. E aí você pode perceber no vídeo que após a explosão, vem uma frente de onda varrendo tudo que vê pela frente. O que eu quero mostrar para vocês agora é o terceiro fato envolvido, que é a formação do cogumelo. Cogumelo esse que lembra muito o cogumelo formado numa explosão nuclear. Mas para a gente ser bem justo, não é só as explosões nucleares que vão trazer essa nuvem de fumaça característica. Toda explosão que seja muito intensa, ela vai fazer com que surja esse cogumelo, tá certo? O nome desse fenômeno, ele é chamado de instabilidade de Rayleigh-Taylor, tá? Então, o que é que vai acontecer basicamente? Eu vou ter uma explosão aqui no solo. Então, no momento da explosão aqui, ó, teve a explosão. No momento da explosão, eu vou ter uma liberação de uma quantidade de energia aqui muito alta e vai fazer com que os gases que estão aqui nessa região, eles se aqueçam rapidamente e subam por convecção, ó. Eles vão subir aqui por convecção, fazendo com que a gente forme o que a gente chama aqui de pescoço, tá? A gente chama isso aqui de pescoço, que é o momento que esses gases estão subindo. Só que eles vão encontrar aqui uma atmosfera que ela está numa temperatura menor. E por estar numa temperatura menor, ela vai estar com uma densidade maior.
E esses gases, ao encontrarem essa atmosfera numa densidade maior, eles batem nela e eles vão sendo dispersados aqui, o que vai formando a nossa nuvem de cogumelo. Ele fica com a forma de um cogumelo. É por isso que é chamado de cogumelo. Como vocês podem ver no vídeo que eu vou passar agora para vocês. Uou! Pois bem, pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, como a gente pode fazer análise de alguns fenômenos físicos que estão presentes nessa explosão e que podem ser conteúdo de algumas provas e alguns vestibulares que vocês venham fazer por aí. Então, é isso. Obrigado por assistirem aqui o vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, ativem as notificações e nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Cheiro!